discutir. Hoje a gente traz um assunto muito importante, muito interessante, que é um projeto que a CUT, por meio da Secretaria de Economia Solidária, vai começar a tocar aí, junto com parceiros também. É um projeto que se chama Povos Indígenas e o Mundo do Trabalho. E a gente vai esmiuçar um pouco esse projeto, aliás, vai esmiuçar bastante, né, esse projeto, saber o que, que ele é, quais são os objetivos, enfim, quem está participando. Para isso eu tenho aqui o Admilson Ferro Medeiros Júnior, que é o Greg, aliás, desculpa, é Admilson Medeiros Ferro, eu sempre, o Greg eu conheço ele faz 500 anos, eu nunca consigo entender, nunca consigo decorar se é o Ferro primeiro ou se é o Medeiros primeiro, porque a gente sempre chama ele muito carinhosamente, né, de Greg, mas enfim, o Greg está aqui. Greg, o que é esse projeto? Explica para a gente qual que é o cerne desse projeto que a CUT está tocando junto com povos indígenas, qual é o objetivo? Olá, André. Olá a vocês que estão aí nos assistindo, escutando. Eu só queria resgatar que no último congresso da CUT, Uhum, a CUT criou essa Secretaria de Economia Solidária e saiu de lá com algumas deliberações e com algumas resoluções, e uma delas é a CUT tentar repensar a sua representação, a sua representatividade e uhum, procurar entender esse mundo do trabalho tão diverso que está aí colocado. Então, uhum, assim, esse projeto ele se soma a essas decisões tomadas no Congresso, porque é um projeto que a gente está dialogando para tentar não só compreender, mas ampliar as relações entre o mundo do trabalho que nós representamos e o uhum. mundo do trabalho dos povos indígenas, que Certo. tem outras Uhum, realidades, né? Então, maravilha. esse é o principal Uhum, objetivo desse projeto, é buscar essa aproximação, fazer com que os dirigentes entendam que tem outras formas de produção, outras formas de organização no mundo do trabalho, outras formas de acumulação de riqueza. uhum, E os povos indígenas têm várias formas de se organizar e que, por coincidência, se assemelha muito com a forma que a economia solidária se organiza nesse país. uhum, Então, a partir da Secretaria de Economia Solidária da CUT, a gente quer proporcionar esse trabalho. E é um trabalho que está sendo feito com uma uhum. parceria muito arrojada, uma parceria muito importante, que é com a Condicef, Sim. que é a Uhum. Confederação dos Trabalhadores do Serviço Federal. Inclusive, eu já queria chamar aqui a Mônica Carneiro, que é secretária de Imprensa e Comunicação da Confederação Nacional dos Servidores Públicos Federais, a CONDCEF, entidade que é afiliada à CUT. A Mônica já está aqui com a gente também. Você está em Brasília aí, Mônica, é isso ou não? Isso, em Brasília. Boa tarde, Uhum. pessoal. Maravilha. Mônica, fala para a gente em que contexto nasce esse projeto, né? Você é indigenista também, queria que você se apresentasse para quem está assistindo e ouvindo a gente aqui, pudesse te conhecer melhor, saber por que você está engajada nesse projeto, falasse, né, desse projeto para a gente. Tá certo. Bom, novamente, boa tarde. Acho que esse é um momento importante, importantíssimo, né? Esse projeto, na verdade, ele nasce de conversas que nós tivemos na COP, em Belém, no ano passado. A Condicef, bom, como já foi apresentado aqui, eu sou indigenista, né? Eu ocupo o cargo de especialista em indigenismo na Fundação Nacional dos Povos Indígenas já há 16 anos, e eu sou secretária de Comunicação e Imprensa da Condicef e também do Sindicep-DF, que é o sindicato aqui, né, na nossa concepção, é um sindicato geral e classista que representa servidores e empregados públicos lotados no Distrito Federal. Então, de vários Uhum, órgãos, de várias empresas públicas, entre eles a FUNAI. E nós levamos, via Condicef, um debate para a COP contra a proposta de reforma administrativa que naquela época estava em discussão, em debate no Congresso Nacional, e que é uma proposta, assim, basicamente, né, fiscalista, liberal, punitivista, que visa a destruição dos serviços públicos e das políticas públicas, atendendo a um uhum, projeto aí do capital financeiro. E aí o nosso tema era meio ambiente forte, serviço público protegido, não reforma administrativa. E naquela ocasião, né, no nosso seminário, as lideranças indígenas participaram e também estavam ali comercializando seu artesanato, e a gente começou a dialogar mais profundamente com a Secretaria Nacional de Economia Solidária da CUT, sobre uma série de questões, né, para além da questão do serviço público em si,
que é quem realiza realmente as políticas de proteção ao meio ambiente, aos direitos territoriais dos povos indígenas, a necessidade da gente também buscar uma interlocução maior entre o movimento sindical brasileiro e o movimento indígena, que é organizado na APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, para buscar ali as agendas políticas comuns com a intervenção, né, com o viés da economia solidária. Então, foi nesse contexto que nasceu esse projeto. Bom, Greg, eu quero entrar um pouco agora no projeto em si, né, para a gente poder conhecer como é que ele está estruturado. A gente sabe que ele está estruturado em eixos, né, são 3 eixos, então eu queria que você falasse um pouco, a Mônica também falasse um pouco depois sobre esses 3 eixos, o que eles são, o que eles representam, enfim, fala para a gente sobre eles. Bom, André, são 3 eixos estruturantes. O primeiro que vai abordar a questão da comercialização. A ideia nossa é de que, a partir da produção indígena, a gente monte cestas dessas produções para que os sindicatos adquiram. Então, a gente vai fazer toda a articulação nos estados para que haja visitação dos sindicalistas às comunidades indígenas onde estão sendo feitas essas produções, e a gente possa, a partir daí, viabilizar um canal de comercialização desses produtos dos povos indígenas, e que o movimento sindical possa ajudar nesse processo. Certo. O segundo grande eixo passa por uma exposição fotográfica, né, de toda essa realidade que vem produzindo os povos indígenas há séculos, né? Onde desculpa só te interromper, o Circuito Povos Indígenas e o Mundo do Trabalho, né? Sim, e vai expor nessa exposição fotográfica como é que eles produzem, como é que eles comercializam. Vai ter, inclusive, debates que a gente vai estar promovendo, e nessas oportunidades dessas exposições que a gente vai estar fazendo também vai estar agendando-se visitas aos locais onde tem essa produção. E o terceiro grande eixo é uma publicação de um livro, né, com todo esse debate que a gente vai estar fazendo no Brasil, que vem a expor, né, como é que se dá essa articulação da economia solidária, como é que é essa experiência da produção dos povos indígenas, socializar um pouco como o movimento sindical trabalha a questão da produção, como é que é todo esse processo de organização. Então, são esses 3 grandes eixos que a gente vai estar articulando dentro do projeto. Maravilha. Mônica, eu queria que você falasse um pouco também, você como indigenista, a gente percebe aqui, lendo o projeto, que há um respeito muito grande à cultura dos povos indígenas, em especial com esses 3 eixos, enfim, nesse processo, nesse projeto todo, né, Mônica? Sim, com certeza. Nós pensamos, né, o projeto com o objetivo, primeiro, de dar visibilidade à diversidade das formas de produção dos povos indígenas, né, isso é um ponto. A gente também pensou no projeto como uma forma de fortalecer essa desconstrução da imagem dos povos indígenas como pessoas, indivíduos e coletividades apartadas da classe trabalhadora. E o eixo político aí, que é um dos eixos mais importantes, é a defesa dos territórios dos povos indígenas, dos direitos territoriais dos povos indígenas, considerando aí a relação que isso tem direto com o mundo do trabalho, né? Os territórios, as terras indígenas são a base material para a reprodução do trabalho das atuais e futuras gerações indígenas, de acordo com seus próprios métodos, com a sua própria realidade sociocultural, né, com a diversidade de formas que representa isso, diversas formas de produção. Então, acho que o eixo 2, né, essa iniciativa de promover circuitos que fazem exposições relacionando o mundo do trabalho e povos indígenas, e principalmente acompanhado de debates políticos, trazem também um eixo importante para a conjuntura política atual, né, que nós estamos passando nesse momento por um processo de desconstitucionalização de direitos adquiridos, né, pelos povos indígenas. Tivemos aí todo um processo de discussão em torno do tema do chamado marco temporal para a demarcação de terras indígenas, e isso continua agora, após o julgamento, com uma série de disputas que envolvem a própria mentalidade, né, das instituições brasileiras. Então, acho que levar isso também para os sindicatos filiados à CUT, para que coloquem em suas agendas de luta a defesa do território dos povos indígenas como parte da defesa da classe trabalhadora, da diversidade de formas como os trabalhadores se organizam e produzem, né, é super importante, e aí que está a centralidade do eixo 2, principalmente.
Certo. Mônica, eu queria que você dissesse também para a gente qual que é o papel dos sindicatos ligados à Condicef nesse contexto todo. Bom, sindicatos gerais filiados à Condicef, a gente tem aí, né, uma grande quantidade de indigenistas na nossa base, agora também de trabalhadores indígenas, tendo em vista que o último concurso público nacional unificado, por exemplo, reservou 30% das vagas da FUNAI para trabalhadores indígenas, a gente também representa uma quantidade considerável dos trabalhadores da saúde indígena, e nós temos, né, em todos os estados onde a gente está presente, uma boa articulação a partir do trabalho dos indigenistas filiados à nossa base com o próprio movimento indígena, em âmbito local, e também nacionalmente, né, com a nossa articulação, nosso contato e o nosso apoio político ao movimento indígena e à PIB. Então, o que a gente pretende é que isso seja ampliado, né? Anualmente, os povos indígenas já fazem há 20 anos aqui em Brasília o acampamento Terra Livre, que é um movimento super expressivo, que vem para cá para fazer reivindicação de direitos, resistência à tentativa de retirada de direitos, e nós estamos sempre aqui, né, com a coluna do Sindicep-DF, da Condicef, apoiando o movimento indígena politicamente contra todas essas investidas aí, né, do lobby do setor ruralista, extrativista, minerador, que acossa as populações indígenas no Brasil, né, tão fortemente. Então, a Condicef, né, por meio dos nossos sindicatos, a gente já tem essa consciência, essa participação, essa atuação assim mais próxima, por termos trabalhadores que trabalham com o tema dos direitos indígenas na nossa base, e aí acreditamos que esses circuitos também podem, né, levar esse tema para a agenda de luta dos outros sindicatos filiados à CUT. Que bom, que maravilha. Bom, então vamos só recapitular aqui rapidinho. O projeto ele está estruturado em 3 eixos, que são aqui, me corrija se eu estiver errado aqui, pelo que eu anotei aqui, Greg. Um ponto central é a criação das cestas com os produtos dos povos indígenas, né, em biomas brasileiros. O outro eixo vai ser o Circuito Povos Indígenas e o Mundo do Trabalho, que o Greg falou aqui que vai ter exposições, enfim, tem uma parte cultural envolvida aí. E a produção de uma publicação sobre as experiências do trabalho indígena. Agora, tudo isso vai ter um evento especial no dia 20, vai ser aqui na sede da CUT, no Brasil, em São Paulo, para fazer o lançamento de tudo isso. É isso, Greg? Conta para a gente como é que vai ser esse grande evento. A gente já tem uma agenda que a gente está programando que começa no dia 20 aqui, né? Convidamos a ministra dos povos indígenas, a PIB vai estar presente, a Condicef também já garantiu a sua presença, e a gente espera que a partir desse seminário a gente consiga fazer com que o movimento sindical se engaje, né? Até porque nos objetivos específicos que estão aí colocados, André, a pauta dos povos indígenas tem que ser uma pauta do movimento sindical. Sim. Que já o é, mas precisa ser intensificado. A defesa da questão da demarcação de terras, a questão da proteção ambiental e principalmente a questão da proteção das terras raras, que normalmente estão em reservas indígenas e que os mineradores ficam todo momento invadindo e tentando E aí a gente pode usar. até falar que assim, a gente fala nesse ponto, a gente fala muito sobre soberania, que é a soberania do país, porque quem está interessado nas nossas terras raras, sabemos muito bem quem é, né? Aquele laranjão que fica lá no hemisfério norte, nos Estados Unidos, o Donald Trump está muito interessado nas terras raras e, assim, a exemplo do que ele faz com os próprios migrantes, por exemplo, nos Estados Unidos, se ele tiver condição, e exemplo do que ele vem fazendo em outros países, Venezuela, Irã, enfim, a gente está falando sobre o Donald Trump, mas é uma prática comum dos Estados Unidos, né, ao longo da história. Se for seguir esse exemplo, vai passar assim, a gente não pode deixar, obviamente, né, mas a intenção deles é passar o rodo para tentar ou para conseguir essas terras raras, que, como você bem disse, estão em terras indígenas, né? Então tem a defesa da nossa soberania, né, também. Eu acredito que a gente tem que alertar para essa preocupação, porque já é uma realidade. O que tem de multinacionais na Amazônia explorando
invadindo terra indígena já é um absurdo. E a Uhum, gente tem que começar a protestar, a gente tem que começar a mostrar que aqui no Brasil a gente tem soberania, e para isso a gente precisa estar uhum, articulado, muito bem articulado. A ideia é que a partir da minha Secretaria de Economia uhum, Solidária, que a gente está organizando aqui na CUT, a gente possa dar amplitude a isso. uhum, Hoje, após 2 anos de criado, a gente está com 8 coletivos criados. A uhum, ideia é que todo estado tem um coletivo de sim, economia solidária, e a ideia é que esse coletivo ele se relacione com os povos indígenas para uhum, entender como essa produção se dá, aham, como é que funciona, e também para saber de que forma a gente pode estar somando as lutas, né. A gente precisa inclusive criar mecanismo de comercialização desses produtos indígenas para uhum, fortalecer a produção deles e para gerar uma prática de consumo decente, uma prática de uhum, consumo diferenciada, né. certo. Então isso é algo que está dentro do projeto, que a gente espera estimular e que a gente crie mecanismos permanentes para Uhum. essa comercialização. Tá. Antes da gente voltar aqui, só para dar mais detalhes no dia 20, eu quero chamar a Mônica de novo para essa mesma pergunta que eu fiz agora. A gente falou sobre terras raras, mas eu acho que a gente falar sobre terras raras em questão de soberania, em questão de ataque de outros países, dos imperialistas, principalmente dos Estados Unidos, ao nosso patrimônio, aos nossos recursos, enfim, às nossas terras, falar só de terras raras, eu acho que não é minimizar, não, é um problema sério, enfim, é uma questão séria, mas é algo que já vem acontecendo, principalmente na Amazônia, há muito tempo, creio eu. E aí, por isso que eu quero chamar a Mônica para falar sobre isso, que é especialista no assunto, e que vai dizer se eu estou falando bobagem ou não. É uma questão que transcende as terras raras, né, Mônica? Sim, com certeza, e acredito que o debate, né, sobre os direitos territoriais dos povos indígenas no Brasil, ele é um debate muito amplo. Então envolve sim, temas de soberania nacional, obviamente, o que que a gente vê hoje é o capitalismo na sua fase imperialista e decadente, tentando sobreviver às crises, né, de sobreacumulação a partir de uma política de guerra e de expoliação, né, de ampliação, de neocolonialismo, de expoliação dos territórios onde ele ainda não chegou com seu sistema perverso. No caso dos povos indígenas no Brasil, a gente tem aqui uma série de ilegalidades que já acontecem. Então, por exemplo, aquela situação absurda, dramática, que tomou o noticiário brasileiro nos últimos anos, que é a situação da terra indígena Yanomami, mostra, Sim. né, o grau de devastação que o garimpo ilegal deixa numa população indígena, né, que ali foi toda contaminada com mercúrio, sofre de uma série de doenças, deixou de conseguir manter, né, a sua produção de alimentos da forma tradicional, e aí enfrentou uma crise humanitária sem precedentes, de fome, de Aham. desagregação social, de violência, tudo isso ocasionado por garimpo, mineração em terra indígena, que hoje, por exemplo, é um dos temas que também, né, os setores aí agroextrativistas, né, que aí também entra uma discussão de modelo de desenvolvimento, né, que é esse Uhum. modelo do desenvolvimento, né, do capitalismo dependente do Brasil como eterno exportador de commodities sem valor agregado. Então, tudo isso tem relação. Então, tem uma relação direta, modelo de desenvolvimento, soberania nacional, direitos dos povos indígenas, que é uma questão também de direitos humanos, de reparação histórica, né, obviamente, justiça de transição, a devolução dos territórios indígenas para os povos indígenas, demarcação de terra não é um favor que o Estado faz, é um dever, né, para completar esse ciclo de pacificação que a gente nunca teve, ou pelo menos para iniciar, e envolve principalmente também um debate sobre democracia, né, a qualidade dos processos Uhum. democráticos no Brasil envolve a gente ver de que forma que leva em consideração os interesses apesar dos interesses econômicos e políticos orbitarem toda a institucionalidade estatal, mas de que forma que os interesses das populações, né, dos mais de 305 povos indígenas do país são levados em conta no âmbito do poder decisório, e aí entra uma série de questões. Então, tem desde a questão da demarcação das terras, mas também vai vir o próximo debate que vem, após essa discussão sobre essa criação, essa ficção jurídica chamada marco temporal, vai ser com certeza a abertura dos territórios indígenas para exploração privada. Então, qual que é o Hum. desejo? Que não se demarque mais e que aqueles territórios, né, que com muito sangue, muita luta já foram demarcados, sejam abertos para processo de exploração, de mineração, de arrendamento,
e assim sucessivamente. A gente precisa ficar atento a isso para apoiar os povos indígenas e não só, né, para defender a soberania do país e para Uhum. defender também a qualidade da democracia que a gente tem aqui dentro. Já fica aqui o convite já de antemão, viu, Mônica? Quero ter você aqui novamente no podcast Estúdio CUT em um próximo episódio, justamente para a gente falar sobre o marco temporal, sobre essa questão de demarcação de terras também, fazer um programa específico para isso, acho que vai ser bem bacana, tá? Então já está convidado aí, depois a gente já vai reservar um espaço na sua agenda aí para falar com a gente. Mas voltando agora Legal. aqui sobre o projeto, tem o cronograma e o lançamento que a gente tem que falar. Então, o lançamento vai ser no dia 20 de março agora, que é o primeiro grande momento, vamos dizer, né, desse projeto. E aí depois segue uma agenda, né? Eu tenho agenda aqui, mas eu queria que você falasse, Greg, sobre essa agenda. Um pouco você, depois um pouco a Mônica também, para a gente já concluir esse gostoso bate-papo que a gente está fazendo. Pois é, a gente, gostaria de estar em tudo que é estado brasileiro, Uhum, mas não vai nos permitir, e a gente está articulando alguns estados por região, onde a gente vai estar concentrando essas atividades. A gente vai ter uma atividade aqui, uhum, o mês que vem a gente vai estar em Brasília, não é isso, Mônica? A gente vai estar com uma atividade sendo desenvolvida lá em Brasília, e em seguida a gente está relacionando e se articulando para uhum, ir para a região norte, nordeste, o sudeste, sul. Então, assim, a gente vai estar, construindo esse calendário no sentido de fazer com que as diversas regiões estejam envolvidas no processo. Estamos com esse projeto também, e é algo que, eu acho que é importante, fazendo um mapeamento de como é que está esse processo de uhum. produção dos povos indígenas. Então a gente está identificando muita coisa que está aí, que precisa se articular. Eu acho que isso vai ajudar, inclusive, na construção de políticas públicas, né, que a gente precisa estar atento a essa questão, não é só demarcar a terra, mas é também dar o suporte necessário para que as coisas possam andar a contento e a gente possa estar com recursos públicos que estão aí Uhum, para ser investido, ajudando nesse processo de produção, de comercialização, uhum, e a gente espera de que o projeto contribua com esse mapeamento, que deve constar no livro que a gente vai estar publicando a partir das experiências, de tudo que a gente está identificando por onde a gente está passando. certo. Esse cronograma que a gente está falando aqui, ele vai de março, agora começa no dia 20 de março, vai até março de. Aliás, ele começa dia 20 de março, e aí vai ter atividades que vão até março de 2027. Entre junho de 2026 e março de 2027, por exemplo, vai ter circulação da exposição e debates nas entidades filiadas à CUT, vai ter visitas do movimento sindical de sindicalistas a territórios indígenas, o início da comercialização, né, das cestas dos produtos indígenas que o Greg contou aqui, e a publicação justamente desse livro que o Greg acaba de dizer. Agora, tem o acampamento Terra Livre, e aí eu quero saber da Mônica, né? Esse acampamento Terra Livre vai ser onde? Explica o que é para a gente, Mônica. O acampamento Terra Livre, ele ocorre anualmente aqui em Brasília, durante o mês de abril, né, que é considerado o abril indígena. É, Uhum, ele já acontece há 20 anos, esse ano, se salvo engano, vai ser o 21ª edição do acampamento Terra Livre. E o maior feito, né, do acampamento Terra Livre, na minha opinião, foi ter construído a unidade política dos povos indígenas no Brasil, né? Que são aí uhum, 305 povos, cada um com as suas características socioculturais super específicas, mas lutando em unidade política em defesa de seus direitos contra essa ofensiva do capital, principalmente essa ofensiva de expropriação territorial que não para, né? Ela é permanente. uhum, Então, aqui costumam vir delegações de todos os estados, o local varia, às vezes é no estacionamento da Funarte, né? Eles ainda devem divulgar o local que vai ser o acampamento Terra Livre esse ano. Ele vai ser realizado a partir do dia 5 de abril até o dia 11, então eles têm uma programação intensa de articulação política, de debates, e a nossa expectativa é fazer uma atividade durante o acampamento Terra Livre, aí ou no próprio ATL,
ou no auditório do Sindicep-DF, para poder trazer esse tema, né, do mundo do trabalho, povos indígenas, direitos dos povos indígenas, economia solidária, diversidade da produção, com o movimento sindical e o movimento indígena presente. E nesse ano, o lema, né, vai ser, eles continuam, né, o mote da PIB é unir para fortalecer, né, então tem muito grande essa questão da construção dessa unidade política para poder seguir resistindo a essa miríade de ataques e tentativas de impor retrocessos às garantias formais, né, que os povos indígenas ainda têm hoje, né, pelo menos formais, pelo menos dentro do campo da legalidade jurídica, não estou nem dizendo que esses direitos são amplamente concretizados, mas é isso que eu destaco, né, como mais fundamental no acampamento Terra Livre, para além de toda a beleza que é você ter aqui a capital de Brasília com marchas enormes, com uma diversidade sociocultural incrível, impressionante, e o nível, a qualidade dos debates que os povos indígenas sempre trazem, também é muito importante para a gente aprender aí a partir de outros pensamentos, né, outras epistemologias que não têm no centro da sua intervenção e da sua existência a mercadoria, né? O Davi Copenau, ele chama a gente de o povo da mercadoria, fazendo uma etnografia reversa, né? Então, os não indígenas é o povo da mercadoria. Então, a gente sempre aprende muito nesses espaços. E a gente pretende fazer, então, né, esse lançamento em São Paulo, com esse seminário, que vai trazer esse debate importantíssimo, depois uma atividade em Brasília. Já estamos, né, buscando, com a parceria da própria FUNAI, um mapeamento das iniciativas produtivas dos povos indígenas, para a gente apoiar com a aquisição dessas cestas de produtos indígenas, e aí pensando em todos os biomas brasileiros, e nossa intenção é percorrer todas as regiões com esse seminário, organizando isso junto com as CUTs estaduais, com os sindicatos filiados à CONDICEF, e outros sindicatos, né? Obviamente que todo mundo também vai ter interesse nesse riquíssimo debate. Por enquanto é isso, mas a gente ainda espera que a gente consiga, né, ampliar e seguir fazendo essa discussão aí com o movimento sindical. Com certeza ampliará. Já tem atividades aqui programadas para abril no Ceará, em maio no Mato Grosso do Sul, em junho no Amapá e em agosto em Santa Catarina, né? São alguns estados aí que já estão com agendas marcadas aí para esse projeto. Bom, a gente está chegando ao final desse Contrafcast. Queria agradecer aqui ao Greg, nosso secretário de Economia Solidária da CUT Nacional, também a Mônica Carneiro, que é secretária de Comunicação e Imprensa da CONDICEF, corrigindo aqui que eu falei no começo, falei imprensa e comunicação, né? Falei, aqui, inverti tudo, estou invertendo tudo hoje, liga não. Mas, enfim, a Mônica e o Greg aqui para falar sobre isso, mas, assim, esse assunto não termina aqui, não. Por quê? Porque no dia 20, já quero deixar registrado aqui, que a gente vai fazer a transmissão, inclusive, desse evento, desse seminário que vai acontecer aqui na CUT. A gente vai dar divulgação também pelo portal da CUT, cut.org.br, pelas redes sociais da CUT que você acompanha, a CONDICEF também vai dar ampla visibilidade. Então, esse assunto aqui a gente está só começando, Greg, e a gente vai voltar ainda a falar mais vezes. A gente vai fazer, inclusive, aqui a cobertura, né, do evento no dia 20, para depois aqui dar visibilidade para mostrar para vocês aqui nos nossos canais de comunicação da CUT. Greg, obrigado. Mônica, obrigado pela participação aos dois. E obrigado a você também, que nos acompanhou até aqui. Olha que bonitinho, professor. Obrigado a você também, que nos acompanhou até aqui. A gente se fala numa próxima edição. Até lá.